Vamos lá, pessoal. Então é isso. Nós já demos aquela... Xinguei não, que bom. Demos aquela esperada tradicional para os colegas aí. Vamos tocar o nosso barco aqui, como diria o saudosíssimo Boechat. Seguir tocando a sua bolinha para ver o nosso quarto procedimento, que é o procedimento executivo das obrigações, ou da obrigação, não vou botar no plural, da obrigação, vamos tirar esse plural aí, da obrigação de pagar quantia. Nós vamos começar, boa noite, Yara. Nós vamos começar, como também de costume, pelo item 4.1, né, por título executivo extrajudicial. Então, o procedimento executivo para satisfação da obrigação de pagar quantia por um processo autônomo de execução pelo título executivo extrajudicial. A disciplina normativa desse tópico está ali a partir do artigo 824. Eu já vou colocar aqui para vocês, vejam, está aí 824. Só quero fazer uma ressalva aqui para os senhores, na verdade 2 ressalvas introdutórias. A primeira consideração que me parece oportuna aqui é que nas últimas aulas, quer dizer, diferentemente das últimas aulas, nós não vamos começar e terminar esse procedimento aqui, nesse encontro de hoje. É absolutamente impossível. Nós temos 4 encontros para a prova ainda, dá para ver. Com o pé nas costas, tá? Os procedimentos comuns para finalizar. Talvez ali no máximo que não vai dar para ver são os procedimentos especiais todos. Se necessário for, a gente marca um encontro só para falar disso. Agora acesso online, remoto é mole isso. A gente marca um para complementar aí, da minha parte não tem oposição nenhuma. Mas é até possível que dê para falar, vai depender do nosso andamento aqui, o andamento da carruagem. Então, diferentemente dos outros, nós vamos ver esse procedimento provavelmente em 3 aulas, tá? Entre 2 aulas e meia e 3 aulas. Então, esse encontro de hoje será todo ele sobre o procedimento por título extrajudicial da obrigação de pagar a quantia. A próxima aula também. E a penúltima aula, né, antes da conclusão, a terceira aula, na sequência aqui, no começo de junho ali. Então, hoje, dia 20, vai ser esse procedimento. Dia 27 nós vamos prosseguir nesse procedimento. É capaz que a gente ainda precise ali de um pouquinho da terceira aula na sequência para finalizar esse procedimento. Então, essa é uma distinção já importante. Uma segunda consideração importante é que esse procedimento da obrigação de pagar quantia, ele não é utilizado apenas e tão somente quando o título executivo extrajudicial ele contém em si uma obrigação de pagar quantia. Nós vimos em todos os outros procedimentos, então, procedimento para entrega de coisa. O camarada é citado para cumprir a obrigação num certo prazo para entregar a coisa no prazo de 15 dias. Aí ele pode cumprir a obrigação, acabou, ou ele pode descumprir e tem lá as consequências. Esse procedimento é padronizado, os senhores se lembram bem, aqui não vai ser assim, mas os 3 iniciais, para entrega de coisa, para fazer e para não fazer, ele é citado para cumprir a prestação, cumpriu, acabou, não cumpriu, vem as consequências. Uma dessas consequências sempre é a incidência de multa. Sempre foi possível, em todos os procedimentos, já na citação, o juiz determinar que se cumpra, observando o procedimento legal, sob pena de incidir multa. E é o que na prática costuma acontecer. E é isso, camarada, não cumprir, nós vimos lá que incide multa. Incide multa e, paralelamente, outras providências se dão nos procedimentos. Eu não quero voltar a essas outras providências. Só quero recordar que pode ser que mesmo que a obrigação de entrega de coisa seja satisfeita, ainda tenha multa a executar.
Mesmo que a obrigação de fazer tenha sido satisfeita, ou propriamente pelo devedor, ou por aquele tal daquele resultado prático equivalente, mesmo assim ainda pode ter parcelas pecuniárias a executar. Então, e veja, tem a possibilidade de conversão em perdas e danos, os senhores se lembram disso? Quando a coisa não é possível de ser obtida, a coisa foi deteriorada. Você não vai prosseguir o procedimento para a entrega de coisa se a coisa não pode ser entregue. Se o fazer for um fazer infungível, que é insubstituível, você não tem como, aí tem que converter em perdas e danos. Então, seja pela incidência de multa, seja pela incidência da conversão em perdas e danos, veja, são duas parcelas distintas, tá? Nesses casos, o procedimento inaugurado por um outro procedimento vai prosseguir dessa forma. Então, quando é que se aplica... Me perdoe. Quando é que se aplica... Não deu certo, não. Quando é que se aplica esse procedimento para entrega de coisa? Em duas situações distintas. É uma peculiaridade desse. Pode ser que o título já contenha uma obrigação de pagar quantia. Então, aí é mole. Vai ser esse o procedimento. Ou que o título executivo extrajudicial originariamente contemplasse uma outra obrigação. Entrega de coisa, fazer ou não fazer. E esse primeiro procedimento não foi o suficiente para satisfazer integralmente. Ou converteu em perdas e danos esse procedimento inaugural, ou, mesmo ele sendo concluído lá, tem a superveniência da cobrança de multa a ser feita. Ok? Então essa é a consideração introdutória que eu queria fazer com os senhores. Eu já vi que tem ali uma consideração para eu ler, eu já vou ler. Quero só finalizar essa parte introdutória para que eu possa, portanto, fazer a pausa e ver o que está sendo dito ali pelos colegas. Bom, e aí o 824 traz uma informação já importante para a gente. A execução por quantia certa realiza-se... Tem alguém com o microfone ativado aí. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens. É comum se afirmar, em sede doutrinária, que esse procedimento de quantia certa, ele se dá por expropriações. É um procedimento executivo por expropriações. E vamos entender a lógica aqui geral, para depois a gente fazer aquela pausa para tomar o café, para responder as perguntas. Como assim um procedimento por expropriações? Porque a satisfação da obrigação de pagar quantia, ela resulta através da expropriação do patrimônio do executado. Então, todo o procedimento gira em torno dessa lógica de expropriação. Então, nós veremos que um ato muito importante é a penhora. A penhora só pode se dar se o camarada é citado, contraditório. Então, nós teremos a citação, depois vamos realizar a penhora. Penhora, nós falaremos aqui mais detalhadamente, mas a penhora é um ato de identificação, de constrição patrimonial pela identificação do bem. E o bem é identificado para quê? Para que no patrimônio do executado, lembra da responsabilidade patrimonial? Nós falamos isso, inclusive, em outras aulas. O executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, até excepcionalmente os bens pretéritos, se tiver ocorrido fraude. Lembram-se disso? Alienações fraudulentas. Então, o executado ele responde com um acervo de bens. Patrimônio significa isso, um acervo, uma universalidade de bens. Então o camarada tem um carro, o camarada tem 100 mil na poupança, o camarada tem não sei quanto mais investimento, o camarada tem um imóvel, o camarada tem uma fazenda. Aquilo são vários bens. Tem um celular, tem laptop. O cara tem vários bens. O executado tem vários bens. Esse conjunto de bens chama-se patrimônio. Então a responsabilidade patrimonial, artigo 789, quer dizer isso, que ele responde com todos os bens. Nós vimos que não é tão todos assim, né? Tem as exceções lá, mas ele responde com todos os bens, evidentemente, salvo as exceções previstas em lei. Mas ele responde no início da execução. A atividade executiva pode recair em todos os bens presentes e futuros, assim como
os que foram alienados previamente de maneira fraudulenta, desde que esse conjunto de bens não incida em penhorabilidade. Então você pegou, destacou. Quando eu estou em sala de aula, eu pego o que tem em cima da mesa e falo, ó, isso aqui é o meu patrimônio, meu conjunto de bens. Então finge aqui atrás, ó, os meus livros. São vários livros, são vários bens. Ele compõe um todo, que é o que está aparecendo na tela para vocês aí. É o meu patrimônio. O meu patrimônio é isso tudo. Então eu vou destacar, dentro disso tudo, o que o Estado pode morder. Como é que eu vou saber o que o Estado pode morder? Eu vou tirar fora o que ele não pode morder. As exceções. E quais são as exceções? As empenhorabilidades. Então eu vou pegar dentro do meu patrimônio as empenhorabilidades. Eu não, no Estado, né? O Estado vai olhar dentro do meu patrimônio, se eu sou o devedor executado. Quais são os bens que eu titularizo? E dentro desses bens, quais ele não pode pegar, porque são empenhoráveis. O que sobrou, ele vai identificar, ele para o exequente, é uma prerrogativa do exequente também, vai identificar dentro desses bens o que é melhor, mais conveniente para se penhorar, para se expropriar, para se levar à expropriação. Só que só pode levar à expropriação se penhorar. Então você vai penhorar um bem. Quando você penhora um bem, você está dizendo que... olha que maravilha. Minha filha está tendo aula comigo aqui, comigo, no meu escritório. Aí, ó, dentro desse meu conjunto de bens, foi penhorado esse aqui. Olha que gracinha. Não sei se vai aparecer para vocês. Dona Barata vai casar. Esse foi o meu bem penhorado. O que significa? Que a execução, a expropriação será desse bem aqui. A penhora tem essa finalidade, de identificar o bem. Porque você não vai expropriar todo o meu conjunto de bens. Então você imagina aí, agora eu vou tirar uma onda. Eu tenho 5 milhões em bens para pagar uma dívida de 20 mil. Você não vai expropriar tudo para pagar uma dívida. Então você pegou esse bem aqui, que vale ali uns 30 mil, você vai expropriar esse bem para satisfazer a obrigação de pagar. Essa é a lógica. Então, como a obrigação de pagar, ela é satisfeita dessa forma, por expropriações, os atos que se desencadeiam no procedimento giram em torno justamente da expropriação e da responsabilidade patrimonial. É esse o sentido ali do artigo 824 do nosso digníssimo Código de Processo Civil. O 825 e o 826 tem uma previsão final ali desse aspecto introdutório. 825, a expropriação consiste em adjudicação. Veremos. A Lucilene diz que não entendeu aonde que entrou o filho da minha filha. O livro da minha filha. O livro da minha filha entrou no sentido de que os meus bens, no exemplo que eu dei, o meu patrimônio é composto por esses livros que estão aqui. Então eles são os meus diversas espécies de bens. Aí você imagina que o juiz não pode penhorar dessa estante aqui, porque é tudo impenhorável. O senhor nem sabe que se levar literalmente não vai poder penhorar nenhum, que livro é bem penhorável, né? Eu estou fazendo uma figura de imagem, uma brincadeira, uma analogia aqui. Você imagina que tudo isso aqui seja penhorável. Impenhorável, quer dizer, impenhorável. Então o que pode ser penhorado? Pode ser penhorado tudo menos aquilo. Aí eu identifiquei isso aqui, ó. Você imagina que isso aqui é um patrimônio, não é um livro, tá? Isso aqui é um patrimônio. Eu vou responder com quais patrimônios? Com quais os bens? Todos os bens ou esse bem aqui do meu patrimônio? Quando esse bem for penhorado, é esse bem que vai responder. Ok? Isso foi só um exemplo. Se eu estivesse em sala de aula, eu ia pegar a minha mochila, as minhas anotações, o meu código, o meu celular, minha carteira, ia brincar com minha chave do carro. Geralmente eu brinco de, isso aqui é todo o meu bem, todo o meu patrimônio, são os meus bens. Aí você imagina que esse é empenhorável, o outro é empenhorável, você vai ver quais que sobram, e aí vai ser o mais conveniente para execução. Tá, Lucilene? Por isso que eu falei do livro, foi só uma brincadeira, uma figura de imagem. E aí o 825 diz lá, a expropriação, tudo gira em torno da expropriação. Os atos são preparatórios da expropriação. O 825 vai dizer quais são as espécies de expropriação que nós veremos. Antes de eu fazer a pausa, eu vi que tem coisa lá em cima para eu responder. Antes de eu fazer a pausa para responder, eu quero fazer essa introdução. E eu vou falar para vocês que o procedimento ele é composto por algumas fases. Ele é um procedimento maior. Como eu disse, nós não vamos conseguir ver tudo aqui na aula de hoje, né? E aí uma dessas fases é a fase de expropriação. Então nós veremos lá no momento próprio. A adjudicação
quando o exequente fica com bem. Alienação, leilão, que os senhores já devem ter ouvido falar. Quando esse bem aqui é levado, ele é arrematado no leilão por um valor qualquer, o valor vai ser transferido. Ou pela apropriação de frutos e rendimentos de uma empresa, nós falaremos lá no momento próprio. O cara fica com uma parcela do que entrar lá no lucro mensal da empresa. 826. Antes de adjudicados ou alienados, quer dizer, expropriados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, juros, custas e honorários. O que é remissão? Então é mais um tópico ainda introdutório. O que é a remissão? É a possibilidade de, a qualquer momento, o executado pagar a dívida. Então o cara não pagou, o processo foi avançando, aí imagina que foi penhorado um bem que ele não quer perder de jeito nenhum. Esse livro aqui, esse bem, ele veio da minha tataravó, está sendo penhorado. O que eu posso fazer para ele não ser penhorado? Para que ele não seja expropriado, para que isso não vá para o patrimônio do exequente? Eu posso pagar. Basicamente, o que o 826 nos diz é isso. Remissão é a possibilidade do executado, a qualquer momento, satisfazer a dívida, mesmo fora do prazo. Vamos ver que ele tem um prazo inicial para cumprir voluntariamente a dívida, mesmo fora desse prazo, ele pode depois, portanto, remir, pagar, satisfazer a dívida. Ok? Bom, então é o seguinte, esse procedimento, como eu lhes disse, ele é diferente no sentido de ter várias fases. E aí, vou botar as fases aqui. Fases do procedimento que nós estamos analisando. Não vou ficar toda hora colocando que é o procedimento de pagar quantia, não. Veja, nós temos uma primeira fase, que é a chamada citação, penhora e arresto. Depois, nós temos uma segunda fase. Nada de penhora e arresto. Falei de penhora, deixa eu ver se consigo apagar aqui. Ó, um momentinho só. Peraí. E tem citação, honorários e arresto. Falaremos sobre ela hoje. Temos uma segunda fase, penhora, depósito e avaliação. Começaremos a falar dela hoje. Aí não sei como é que vai avançar. Próxima fase é a da expropriação, quando nós falaremos cada uma dessas hipóteses aí. E a quarta fase é a da satisfação. Satisfação, o exequente bota o dinheiro no bolso, satisfaz a obrigação, aí acabou a brincadeira. Tá ok? Bom, vamos lá. Então essa era a introdução.